pessoal, estou eu aqui novamente com vocês, daqui do Japão, trazendo mais um vídeo com uma mensagem que eu tenho lido na Bíblia. E hoje, pessoal, eu gostaria de estar compartilhando com vocês a mensagem que eu li, e essa mensagem se encontra no livro de Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 16. E essa mensagem de hoje, ela está dizendo assim: vocês ainda não entenderam que o que entra pelo corpo vai para o estômago e é lançado fora? E aqui, pessoal, Jesus estava falando sobre as pessoas que falavam de Deus, falavam em nome de Deus, porém os seus corações estavam bem longe dele. Era isso que Jesus estava dizendo aqui. Depois vocês leem esse capítulo inteiro para poder entender mais o que Jesus estava querendo dizer. Porque até mesmo os seus discípulos não entendiam o que Jesus estava falando e perguntaram para ele, para explicar a parábola, o que ele estava falando. E Jesus, ele disse que o que uma pessoa ela come entra no estômago e depois é lançado fora. Mas o que na verdade contamina uma pessoa não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca de uma pessoa. Ele quis dizer as palavras. E ele estava dizendo aqui que esses líderes desta época falavam em Deus, anunciava o Antigo Testamento, porém o coração deles estava bem distante de Deus. Lisonjeavam pela palavra, mas o coração estava bem longe dele. Falavam dele, dos mandamentos, falavam de Deus só pela boca, mas o coração estava bem distante de Deus. E o que nós, através dessa mensagem hoje, através desse vídeo, podemos aprender? As palavras contidas na Bíblia, e principalmente no Novo Testamento, que é o pensamento de Deus, o pensamento da nova aliança, elas são um tesouro na vida de quem recebe esse evangelho. E quando uma pessoa recebe esse evangelho e coloca ele como base, como uma prática em sua vida, o resultado vai ser excepcional. Coisas irão acontecer na vida de todos os que praticam o Evangelho de Cristo. As palavras contidas no Novo Testamento. E nesse
pequeno capítulo, pequeno versículo, nós podemos ter uma base disso tudo. Podemos ter uma referência sobre o que Jesus estava falando. Aqui ele estava dizendo que, na verdade, o que contamina uma pessoa é quando ela fala mal das outras pessoas. Quando ela tem inveja, raiva, mágoa. E ela tende a falar mal da outra pessoa. Ele estava dizendo aqui isso. Que isso contamina uma pessoa. E que a boca, ela fala o que realmente está no coração. Por isso que nas mensagens do Novo Testamento, Jesus ele falou muito a respeito disso. Como eu venho anunciado nos vídeos anteriores também, que o coração da pessoa é onde existe o tesouro da vida dela. Quando uma pessoa coloca dentro do coração a palavra do Evangelho da Salvação, contida na Bíblia, é um tesouro que ela estará guardando. E era sobre isso que Jesus estava falando. As pessoas estavam contaminadas, porque o coração delas estava completamente afastado dele, de Deus. Falavam de Deus, sabia que era verdadeira a história dos antepassados, das coisas que aconteceram, sabiam que era tudo verdade, porém o coração dessas pessoas estava bem afastado de Deus. Falavam em nome de Deus, anunciavam os mandamentos, a antiga aliança, porém o coração estava completamente afastado dele. Era só da boca para fora. Como nós temos visto acontecer no mundo. E o porquê isso acontece? Isso tudo acontece porque as pessoas, elas preferem esse mundo e tudo que nele há como prioridade. Ouvem falar do Evangelho, sabem que uma pessoa não irá viver por longo tempo nesse mundo, sabe que a morte é um fato real. Muitos acreditam numa vida após a morte, porém, o coração das pessoas está nesse mundo, nesta vida, nesse reino, e assim caminha, e assim caminha a maioria da humanidade. E as pessoas vão vivendo, crendo nos desejos dos seus corações. Andam contaminadas. Porque todo aquele que não tem um compromisso com o Evangelho de Cristo, ela anda fora da presença de Deus, fora
do plano da vida eterna. Anda completamente afastada do Criador. Anda contaminada vivendo nesse mundo. E é isso que está acontecendo no mundo hoje. E o que está guardado no coração, ele é manifesto pelas atitudes que a pessoa tem, pelas palavras que ela fala, por todos os sentimentos e ressentimentos que ela guarda. Está tudo ali. Esse é o tesouro dessa pessoa. E não Deus, como muitos têm falado nele, da boca para fora. Mas o coração tem armazenado outro pensamento, que não é o pensamento de Deus. Disso que Jesus estava dizendo aqui nessa palavra, que o que contamina é o que a pessoa fala, contamina todo o corpo dela, contamina a vida dela, se transforma numa doença na alma. E só existe um meio, uma forma para se descontaminar. E essa forma é quando a pessoa recebe o Evangelho de Cristo. Quando uma pessoa recebe o plano da salvação. Somente depois que uma pessoa recebe o plano da salvação e crê nele verdadeiramente através das suas atitudes, dos seus pensamentos, ela encontra o caminho da vida eterna. E muitos têm se perdido nas suas caminhadas. E aqui, Jesus estava falando disso, das pessoas contaminadas. De repente esse vídeo chega até você e você está passando por um momento difícil e não consegue compreender. De repente você olha para a sua vida e fala: eu sou uma pessoa correta, eu sou uma pessoa certa, procuro fazer sempre as coisas da melhor forma. Mas por que está me acontecendo isso? Por que eu estou passando por isso? Saiba, quando um coração ele está contaminado, todo o corpo reage também. A partir do momento que uma pessoa chega ao conhecimento do Evangelho de Cristo e ouve as palavras de Jesus e coloca elas em prática, ela recebe a limpeza, a cura, a conquista, a resposta dessa pergunta que você tem feito para você mesmo e até para Deus ao longo do tempo. O porquê está vindo sobre a minha vida isso tudo. Deus ele tem um propósito na vida de todas as pessoas que se aproximam dele. E a pessoa recebe o Evangelho no tempo que nós estamos vivendo hoje,
Elas procuram viver as suas vidas com seus próprios pensamentos, conhecendo a Deus, conhecendo as Escrituras, conhecendo até mesmo o Novo Testamento, mas com o coração completamente longe de Deus. E, consequentemente, o resultado é a contaminação na vida, em suas vidas. E o porquê essa contaminação? Porque nesse mundo, pessoal, existem as forças espirituais do mal agindo na vida de cada ser humano com um propósito único de conduzir as pessoas ao engano, ao erro e levá-las à morte física e à morte eterna. Esse é o propósito dessas forças espirituais do mal, desses demônios que operam nos filhos da desobediência, das pessoas que não têm um compromisso com a palavra da verdade, com o evangelho da salvação. E aqui Jesus estava ensinando os seus discípulos em relação a isso, mostrando o que contamina uma pessoa é o que ela fala. E tudo que ela fala é aquilo que está dentro do coração dela. De repente o seu coração está cheio de vingança, inveja, mágoa, ódio, amargura, frustração. Tudo que não presta, que esse mundo tem oferecido para a humanidade nessa sociedade moderna que conduz o mundo. Muitas pessoas, quando eu cheguei a dizer que o Lula ia ser o presidente do Brasil, se revoltaram. Se revoltaram comigo. Se transformaram até, não por mim, por eles mesmos, meus adversários. Viraram meus inimigos. Mas a palavra de Deus, ela é clara. Ela diz que o que está no coração da pessoa é o tesouro dela. E isso está contaminando toda a humanidade, porque as pessoas estão guardando tudo o que o mundo tem para oferecer dentro dos seus corações. Conhecendo a palavra, sabendo da autenticidade verdadeira do Evangelho, não só por meio de quem anuncia, das igrejas que vêm ao longo do tempo anunciando a palavra da verdade, como também através da história. Fatos que comprovam a verdade do mundo, a verdade bíblica. Hoje em dia, nem a ciência se coloca contra a palavra da verdade, a Bíblia. Porque são fatos que ocorreram.
maioria deles com indícios verdadeiros que a história leva ao longo do tempo, tudo registrado. Então hoje, todas as pessoas, em maioria, sabem que existe Deus. A natureza, ela fala por si própria. Temos mais a história que comprova. E ações que nós vemos dia após dia da manifestação de Deus na vida de todo aquele que se aproxima da verdade. Mas o porquê as pessoas ainda andam contaminadas quando chegam ao conhecimento do Evangelho? Porque é o coração. O coração, o seu coração, o coração de todas as pessoas guardam aquilo que elas têm como mais importante para as suas vidas. E o que é mais importante para você? Olha para a sua vida agora, nesse momento, e pergunta para você mesmo: o que tem sido mais importante para a sua vida? E você terá uma resposta. Se no centro da sua vida estiver o Evangelho de Cristo, a nova aliança, tenha certeza disso. Deus está no controle da sua vida. Mas, se isso for somente da boca para fora, você será somente mais um contaminado no meio dessa multidão que existe nesse mundo, que acreditam também em Deus. E Jesus aqui estava falando sobre estas pessoas. Se vocês lerem no começo desse capítulo, Jesus fala que toda árvore que o Pai dele não plantou será tirada, será arrancada. Isso tem acontecido ao longo do tempo. E o Evangelho, pessoal, ele é sério. Ele traz, da mesma forma que ele traz a resposta, traz a solução, traz a força e o poder de Deus para as nossas vidas. Se a pessoa não zelar, não cuidar, não tomar conta disso que foi plantado, ela acaba se perdendo. Ela acaba se contaminando. E assim é o que está acontecendo no mundo hoje. As pessoas contaminadas. E aqui os discípulos pediram para Jesus explicar para eles essa parábola. E ele estava dizendo que o que contamina uma pessoa é aquilo que ela fala. E o que ela fala é aquilo que está guardado dentro do coração dela. Isso vai contaminando. Esse será o tesouro de todas as pessoas quando saírem desse mundo e forem diante de Deus para prestar conta. O que cada um tem guardado verdadeiramente irá ser manifesto. Como escapar então disso tudo? Aí entra o conhecimento do Novo Testamento da Bíblia. As palavras de Jesus, ela é para as nossas vidas como um diagnóstico.
médico, é como uma receita, é como um tratamento para se descontaminar desse mundo e de tudo que nele há, que leva ao homem, leva as pessoas serem conduzidas ao engano e ao erro, e acabam sofrendo consequências graves dessa contaminação. Uma contaminação que tem pego as pessoas de surpresa. Quando a pessoa menos espera, tá aí a notícia ruim acontecendo. E muitas das vezes ela fica sem entender o porquê está acontecendo na vida dela isso. Porque o nível da contaminação que existe dentro dela é tão grande, o coração está tão contaminado, que ela mesma acaba acreditando nos seus próprios sentimentos e nas suas próprias emoções. E Deus não é isso. Se Deus fosse sentimento, para pensar. Se Deus fosse sentimento das pessoas chorarem, irem até nas suas religiões, falarem com Ele, se sentirem bem, chorar, e depois sair fazendo tudo da forma que querem fazer errado, se Deus fosse sentimento, levava em consideração a isso. Mas Ele mesmo não levou em consideração nem o seu próprio filho. Quando estava morrendo, sendo sacrificado na cruz ali, Jesus chorou. Jesus entrou em depressão, agonia, aflição de espírito, porque Ele sabia o que iria acontecer com Ele. E até no último momento Ele clamou ainda e disse: Pai, por que me desamparaste? Por quê? Por que será que foi pago um preço tão alto pela sua vida? Será que esse preço foi pago com esse valor que não existe números para calcular? Um valor infinito. Será que Ele pagou esse preço para que hoje você viesse somente ser uma pessoa que quer Deus nos momentos que você se encontra com os seus sentimentos e as suas emoções diante dele? Não foi para isso. O preço foi pago para que, quando o Evangelho chegasse até a sua vida, você tivesse um compromisso com a palavra da verdade, para que você pudesse andar nesse mundo descontaminado, limpo através da palavra da verdade, do Evangelho da salvação, lavado pelo sangue de Cristo. Então a contaminação vem na vida das pessoas porque elas colocam em primeiro plano as suas emoções e os seus sentimentos. Não coloca a palavra ali como uma fé que você raciocina, uma fé que não é emotiva, uma fé que você sabe que existe uma palavra para ser cumprida na sua vida. E existe uma forma de você alcançar aquilo que você busca através do cumprimento também dessa mesma palavra. E aí acontece aquilo que você mais quer e aquilo que você menos espera, vindo da parte de Deus para a sua vida.
Jesus, ele disse que todo aquele que ouve a palavra de Deus e pratica é como uma pessoa que edificou a sua casa na rocha, no alicerce. E pode vir a tempestade, o vento forte, a chuva, o tsunami, a bomba nuclear, mas não vai atingir a sua casa, porque ela estará estruturada na rocha, que é a palavra, que é Jesus, o Verbo. O Deus invisível que se fez homem, se fez carne e habitou e viveu nesse mundo e trouxe a salvação para todo aquele que crer nele. E a contaminação é isso. É as pessoas viverem em função desse mundo, onde absorve um monte de coisa que é passada para esse mundo através dessas forças espirituais do mal, que são os demônios. As pessoas absorvem todo tipo de informação, ficam com as suas mentes cheias e fazendo com que essas informações sejam como algo importante para as suas vidas. E acabam se contaminando através desse pensamento errado que o mundo oferece para a humanidade. E isso que tem acontecido. Mas hoje essa palavra chega até você e te leva ao conhecimento, te faz pensar. O que você tem feito com o plano da salvação que chegou até a sua vida? O que você tem feito com a palavra da Bíblia, da nova aliança que chegou até você? Então esse vídeo leva você a refletir, a pensar. Leva você a pensar. O que fazer agora? Esse canal, pessoal, Deus tem levantado esses vídeos, a palavra dele através desse canal, para que as pessoas venham chegar ao conhecimento da verdade em uma fé simples, na maior simplicidade que poderia existir, de fácil compreensão, vindo até de uma pessoa que é um nada, que está somente servindo como um leitor, lendo a Bíblia aqui, somente para isso. Uma pessoa que sujeita a erros e falhas também, mas que através da simplicidade do Evangelho pensou, raciocinou e chegou ao conhecimento da verdade, do plano que Deus tem para a humanidade, que inclui a minha vida também. No que pensar? Essa é a chave desse vídeo que vai abrir o horizonte do caminho espiritual para a sua vida. A palavra, ela diz o que pensar. Pensar, como diz ali em Novo Testamento também, Colossenses, é 3:2 ou 2:3, um desses dois aí. Mas vamos no Colossenses 3:2. Está dizendo assim: pensai nas coisas do alto, as coisas onde existe Cristo, a palavra,
só isso que as pessoas precisariam fazer. Pensar nas coisas do alto, como preferência, como base, o alicerce que constrói o caminho da vida eterna, da salvação, da intervenção de Deus na vida de todo aquele que crê na palavra da verdade, no evangelho da salvação. Quando uma pessoa chega a esse conhecimento, na simplicidade que há do evangelho, a luz de Deus brilha na vida dessa pessoa. E aí se cumpre esse versículo que eu li para vocês, que eu falei para vocês da Bíblia, que aquele que ouve o evangelho da salvação e pratica é como uma pessoa que edificou a sua casa numa rocha, edificou a sua casa em Deus, edificou a sua casa na palavra da verdade, no evangelho da salvação, edificou a sua casa em Jesus, no verdadeiro e puro evangelho contido no Novo Testamento da Bíblia. E uma pessoa nessa condição nunca mais vai utilizar a Bíblia como uma forma para se esconder dentro de passagens e versículos isolados. Não. Ela chega ao conhecimento da verdade, na simplicidade de um coração que quer ficar limpo diante de Deus. Entra a palavra e Jesus, ele vem novamente e diz: eis que estou à porta e bato. Esse é seu coração. Se alguém, pode ser qualquer um, desde o mais rico ao mais miserável, ao mais importante ao mais simples, todas as pessoas, eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz, se abrir a porta e ouvir a minha voz, eu entrarei e farei morada eterna. Olha só a força dessa palavra. Jesus está batendo na sua porta através desse vídeo, através dessa mensagem que chega até você agora. Não uma mensagem para fazer com que você venha aceitar. Eu aceito, levanto as minhas mãos e aceito Jesus como meu Salvador. Não, não é uma mensagem de igreja, não. É uma mensagem vinda dos últimos dias, dos últimos tempos, o qual nós estamos vivendo, para que Deus venha trazer para a sua vida a ajuda que você está precisando, seja ela em forma física, em forma material ou em forma espiritual. Esse é o propósito dessa mensagem chegar até você. E se você, qualquer um que estiver assistindo esse vídeo, ouvir, abrir a porta e deixar com que o Novo Testamento venha entrar dentro da sua casa, da sua vida, a palavra que é Jesus entrar, ele fará morada. E as coisas, todas, irão serem vistas de forma diferente. E o milagre
ele pode acontecer. Ele irá acontecer na sua vida. Aquilo que você estiver precisando, Deus fará acontecer na sua vida. Aquilo que você estiver precisando que Ele faça, Ele fará acontecer na sua vida. E a palavra, ela vai se materializar na sua vida. Aquilo que você não estava conseguindo entender, você irá entender. O problema que você está passando, ele irá ter uma resposta. E se a misericórdia de Deus encontrar em você uma sinceridade de coração, ver que realmente, a partir desse momento, que essa palavra chegar até você, você colocar aquele que entrará na sua vida como principal na sua vida, não por palavras, como Jesus disse aqui, que o povo fala de Deus com os lábios, mas o coração está longe. Aqui não, aqui é mais sério, porque é Jesus falando: eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha palavra, abrir a porta do seu coração e deixar eu estar reinando soberanamente em toda a sua vida, eu estarei com você. E tudo irá ser diferente a partir desse momento. Então, pessoal, recebe esse tesouro dessa palavra. Cria em você mesmo um caráter espiritual diante da palavra da verdade, do evangelho da salvação. Não troque a palavra, não troque Jesus, que Ele é a palavra, por alguns momentos melhores que essa vida te proporciona através do engano que essas forças espirituais do mal têm convertido milhões e milhares de pessoas para a perdição eterna. Através de tudo isso que nós vemos acontecer hoje. Sendo manifesto tudo o que está completamente ao contrário à vontade de Deus na vida das pessoas. Esse é o propósito dos demônios. Fazer com que as pessoas andem no erro e não consigam chegar à luz do puro evangelho da Bíblia, a nova aliança no Novo Testamento. Porque esses demônios sabem que se você abrir o seu coração e colocar Jesus, a palavra, como primeiro, a sua casa estará na rocha. E essas forças espirituais do mal, que são esses demônios, terão que abandonar a sua vida. Irá ser destruído tudo aquilo que ele tem colocado em você. Seja em forma de doença, problemas, confusão, brigas, contendas. Isso tudo vai acabar. O perdão estará na sua vida. A sua marca, a marca de Deus, que é o perdão, estará na sua vida. E você irá conseguir perdoar também essa pessoa que você, ao longo do tempo,
vem odiando. Então, eu gostaria que vocês compartilhassem essa mensagem. Eu gostaria que vocês se inscrevessem nesse canal. E Deus gostaria, o principal, que vocês começassem a ler o Novo Testamento da Bíblia, as palavras de Jesus, o novo Evangelho, o puro Evangelho entrando em sua casa, entrando no seu coração e assumindo todo o controle da sua vida. Não mais será você que irá conduzi-la, mas a palavra da verdade. E é isso, pessoal. A mensagem de hoje é essa. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!
Mas o poder da palavra, ele é muito grande, pessoal. A gente não faz ideia a imensidão. Quando a pessoa recebe a palavra de Deus e coloca em prática, ela está recebendo espírito e vida. Você passa a ter uma direção de tudo que você for fazer na sua vida. Você é guiado pelo Espírito. Você não anda mais sobre o domínio da carne. Você passa a ter uma consciência diante de Deus aberta. Esse canal, pessoal, é o canal que tem o objetivo de anunciar o Evangelho, o Novo Testamento. Como diz, ide por todo mundo.